Olá, bem-vindos ao Muito Além da Moda. Eu sou Fabrícia Mobaed e os meus convidados hoje são Roberta Limer e Anderson Fanti. Gente, deu branco, mas eu não vou fazer corte, vai ser assim mesmo. Olha, hoje eu vou contar um pouquinho aqui da experiência que tivemos na semana passada, a convite da DUI. Um grupo muito especial de 5 pessoas. Foram 5 ou 6? Foram 5. 5, né? Éramos 7 na mesa. 5 pessoas, clientes e amigos. E eles vão contar aqui um pouquinho da história deles, como que passaram da moda para esse universo da pedraria, né? Das joias, desse encantamento. E vamos começar aqui com a Roberta e depois com o Anderson. Bem-vindos, muito obrigada, querida. Aqui. Obrigada pelo convite. Feliz de Muito estar aqui obrigada. com você. Obrigado a você. Prazer meu em recebê-los. Muito bom. Então, sou Roberta Limer, joalheira, 20 anos trabalhando com joias. Uma trajetória longa já, né, considero, mas muito feliz. Acho que é isso que eu posso te falar. Fiz essa transição, como você falou, né? Comecei a minha carreira na moda e em um determinado momento veio essa surpresa, esse presente de trabalhar na joalheria. E foi muito mais encantador. Como que surgiu o convite? Você ficou com algum receio de sair de um ramo, né? Que apesar de estarem ligados, né? A gente sabe que moda, arte, design, enfim, esse universo Tá tudo de conectado. encantamento está conectado, né? Mas o dia a dia deve ser muito diferente. Então, né? Foi totalmente inesperado e não planejado. Inclusive, quando eu fui chamada para entrevista, era uma headhunter, que era vaga para a Natan, né, para a área comercial da Natan, da joalheria. E quando ela me chamou, a minha resposta para ela foi: eu acho que não é para mim, porque eu não sei nada de joia. E aí era exatamente o que eles queriam, porque na época eles queriam contratar uma pessoa que não viesse do mercado para trazer um olhar diferente, novas ideias, enfim. E aí eu entrei nesse universo. Deve ser uma coisa assim bem encantadora, né? Você construir um tipo de atendimento com uma pessoa que vem de um universo diferente, mas que pode ter um olhar daquele cliente, né? Acho que foi isso que a gente falou, porque, né, estava conectado, mas talvez não tivesse aqueles vícios, né, já de quem está naquele mercado muito tempo. Então, eu tive que estudar para aprender de pedra, de diamante, de joia, de processo, mas tive um super apoio na empresa e os orives do próprio seu Natan, da família, enfim, a gente vai aprendendo com o cliente, aprendendo com o vendedor, aprendendo com o gerente, e assim foram 7 anos de Natan. Incrível. E você, Anderson? Conta pra gente. Eu comecei também por volta de 23 anos de idade, 23, 24. Iniciei minha carreira na joalheria na Natan. Foi lá que conheci a Roberta, que lá na que a época gente conheceu. Foi minha diretora comercial. E foi assim uma mudança também da moda. Eu vinha da moda, trabalhei na Fórum, depois trabalhei na Hugo Boss. E nunca me imaginei trabalhando em joalheria. Na verdade, eu não entendia absolutamente nada de joia. No caso da Natan também tinha a parte de joalheria. Mas quando eu entrei, eu me apaixonei. É um universo assim encantador, né? As pedras, na época também os relógios também é um universo que fascina muito, principalmente os homens. Acredito que hoje muitas mulheres também são fascinadas pela joalheria e pela relojoaria. E eu sou apaixonado. Aprendi muito, requer muita dedicação, né? Porque existem muitos detalhes, né? A parte de gemas, de pedras, é uma gama imensa de variedades assim imensuráveis.
E é fascinante. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Acho que eu me encontrei dentro do mercado de trabalho trabalhando na joalheria. E não tem nem o que falar. Assim, eu acho que é uma descoberta que quando a gente se descobre em relação ao nosso profissional, não tem preço. Trabalhar com o que Sim, ama, né? sim. Eu acho que é o Tá, grande é tudo de bom. diferencial, né? É presente. É assim, você acorda bem-humorado, você acorda com disposição para chegar no seu local de trabalho, para lidar com os clientes, com as pessoas, né, no dia a dia. E como que surgiu essa ideia, né, de vocês saírem de um lugar para abrir a própria a própria loja de vocês, né? Assim, como que nasceu esse relacionamento e depois essa parceria, esse encontro para levar para um lugar específico e fazer dessa joalheria algo diferente das demais, né? Aconteceu naturalmente. Na verdade, eu e a Roberta, após nossa experiência na Natan, a gente continuou mantendo uma relação profissional, um contato. Tivemos algumas parcerias no decorrer do tempo. E a Dui surgiu num bate-papo num café. Foi super natural. Nós estávamos conversando após uma comemoração de uma parceria de um negócio que nós fizemos juntos. E aí surgiu a ideia, falei para ela, o que você acha de a gente montar um negócio, montar a nossa marca, montar a nossa joalheria? Ela falou, gostei da ideia. E aí tomamos um café na semana seguinte e a partir daí já começamos a trabalhar. Então assim, foi super natural, foi rápido até a decisão. Foi. Né, nós sentamos final de agosto, início de setembro já tinha o espaço pronto e começamos a montar nosso estúdio, né, nosso escritório. E aí passamos a ir atrás de produção, de matéria-prima, desenvolver. E é um trabalho muito gostoso e tem um diferencial que a gente trabalha muito próximo ao cliente, né? A gente faz muito trabalho direcionado ao perfil do cliente, um trabalho mais exclusivo. É um trabalho que tem algum significado, a gente gosta muito dessa parte da joalheria. Não ser só uma venda de joia, e sim vender momentos, significados, exclusividade, um trabalho mais personalizado. E dentro desse universo, né, do personalizado, do exclusivo, né, da gente saber que é um grande desafio para as marcas, né, conseguirem manter seus clientes, né? Manter o interesse. A gente foi para um almoço super exclusivo na semana passada e a gente vai falar aqui um pouquinho dele. Vamos misturar algumas imagens que a gente captou nesse almoço e na joalheria. E aí eu queria saber como que surge essa ideia? Qual é o processo? Como que vocês desenham esse formato, a escolha dos amigos, clientes, né, para estarem naquele momento de acordo com o que foi idealizado? Como que é esse processo, Roberto? Então, como o Anderson falou, desde esse café, onde tudo começou, acho que a gente estava muito alinhado. A gente queria um espaço nosso, onde a gente pudesse atender o cliente diretamente, nós dois, estar próxima do cliente, realmente ter um relacionamento, atender a necessidade específica do cliente. Então, a gente faz conserto, a gente faz reforma, a gente faz joia personalizada, além, né, da curadoria de joias, das peças que a gente tem no espaço. Então, assim, já foi tudo pensado assim, para ser muito próximo. Porque joalheria, atendimento de joalheria é relacionamento, né? Você não compra uma joia
normalmente você compra uma joia de alguém ou de algum lugar ou de alguma marca que você conhece, que você confia, porque envolve valores maiores, normalmente é uma compra de algo que você quer que dure, que você quer passar para outra geração, para sua filha, deixar. Então a gente tem um cuidado diferente com essa Até compra. pelo significado, né, de cada pedra, de cada peça, Sim, né, ocasião. sim. Não é uma coisa que vou ali comprar uma blusa e já volto. E você precisa confiar, ter a certeza de que você está comprando aquilo mesmo, que o lugar é idôneo. Então, assim, é muito relacionamento. Então, quando a gente desenha também os eventos, por exemplo, o lançamento da pulseira, a Kai, que tem todo um significado de conexão, né, de destino, de encontros do destino. Então, eu vou fazer só uma breve pausa aqui para contar a história dessa coleção, desse almoço da Kai. E a gente volta logo aqui no estúdio. Estamos de volta e agora a Roberta vai contar essa história incrível que ela acabou de vivenciar e pensar nesse modelo de experiência onde as 5 convidadas, eu também estava lá, ganhamos essa pulseirinha aqui, gente. Depois vocês vão ver a imagem que a gente vai fazer a conexão das imagens do almoço com a pulseira e a história por trás dessa coleção. Roberta, explica pra gente. Então, como eu falei, essa pulseira ela tem esse significado de conexões, de encontros marcados pelo destino, pessoas que estão marcadas para se conectar. Então, quando a gente escolheu as 5 convidadas desse almoço, a gente queria pessoas que têm uma relação verdadeira com a gente, que conhecem a nossa história, que acompanham a Due desde o início, né? A Due já fez 1 ano, que estavam lá com a gente desde o início, que estavam nos outros eventos que a gente fez. Então, foi até uma escolha muito fácil. Gente, não é o máximo eu estar nesses encontros. Sim, não, você não podia faltar, claro que não. Você está com a gente desde o início, tá toda de Due. Olha, gente, toda de Due. Pois é nossa amiga, nossa cliente. Então, assim, a gente queria isso, porque... E acho que o clima do almoço foi esse, né? Ao mesmo tempo, vocês... todas se conhecem também, então foi gostoso, não foi? Super gostoso, foi maravilhoso. Foi uma delícia. Você também participa desse processo, Anderson? Assim, tudo é pensado em dupla, né? Sim. E aí você acrescentou alguma coisa para deixar esse encontro memorável, né? Porque a gente ficou em nossos corações. Imagina chegar no almoço, receber uma peça dessa, com um cartão explicando toda a coleção e vivenciando aquele momento super intimista, num lugar escolhido, assim, com todo o carinho. Realmente, isso não é para qualquer marca, né? Eu acho que falta, assim... Apesar das marcas estarem acordando um pouco para isso, né, para o relacionamento verdadeiro com o cliente, eu acho que ainda falta um pouco desse cuidado, né, deles escolherem, de repente, grupos, né, porque nem todo evento dá para convidar todo mundo, Sim. mas pensar de alguma maneira, né, em grupos
pequenos, selecionados, mesmo que seja, assim, essa coleção da CAI foi para gente. De repente, alguma outra coleção vai ser para um outro grupo, né? E eu acabei abordando isso porque, assim, como eu faço alguns trabalhos de influenciador e participo de alguns eventos como cliente, na época que eu ia para eventos como influenciadora, eu percebia, assim, que as marcas tinham esse olhar muito voltado somente para as influenciadoras. Ela deixava o cliente dela, que é o cliente que realmente mantém. A gente sabe do poder das mídias sociais, do nosso trabalho de divulgar e tudo mais, mas eu percebia do outro lado, né, desculpa, eu percebia essa falta de introdução mesmo entre as influenciadoras e as clientes com a marca, né? Então, como é que foi para pensar nesse evento que foi memorável, mas escolher as 5 pessoas para participar? Foi assim, nós fizemos uma lista de quem seriam as pessoas, talvez, para este momento. Mas foi fácil. Na verdade, a lista não foi muito longa. Sim. A lista foi bem curta, porque nós queríamos pessoas que fizessem realmente parte da nossa história, que estivessem presentes desde o início. E automaticamente vieram os nomes das pessoas que estavam presentes ali naquele almoço. Então realmente foi pensado ali, vocês a gente sentou os dois, trocou e fluiu, assim, não teve dúvidas, eu acho. E vocês têm, agora os dois podem responder. Sim. Vocês têm clientes ciumentos? Né, assim, mas você fez aquele evento e não me convidou. Sempre tem, né? Mas assim, é o que você falou. Cada evento tem um perfil, então você tem que olhar também para o grupo, por exemplo, ali eram 5 pessoas. Aí imagina você convidar uma pessoa que não conhece ninguém. Aí ela ia ficar super deslocada ali naquela mesa. Então, você tem que olhar para um todo. Eu acho que não só para um evento como esse, qualquer evento, até pessoas que organizam um evento, pelo que eu vejo os relatos, você tem que, né, as pessoas têm que ter conexão com o momento, com a marca, entre elas. Porque isso, ali todas vocês se conheciam, então entendo, todo mundo assim, curtiu, tava todo mundo à vontade. Imagina como seria desconfortável para uma pessoa que não conhecesse ninguém, que não tivesse muito a ver com as outras que estavam ali, e estar ali sozinha, deslocada, sabe? O processo foi assim, eu acho que o processo ele foi bem estruturado desde o início, né? Porque ali eu me senti assim, realmente num grupo de amigos, né, com algo super exclusivo, diferenciado e que hora nenhuma ficou uma coisa desconectada, né? Assim, a gente teve aquela introdução, conexão, a hora que todo mundo falou da peça, a hora que todo mundo relembrou casos, né, de outros eventos. Eu acho que a pulseira em si marcava momentos de encontros, né, de pessoas presenteadas se encontrarem. E a gente tinha pessoas ali que realmente estavam e já se encontraram em algum momento e representavam isso fisicamente. Sim. Então, eu acho que isso foi bem sucedido, né? Foi um momento conectadas, super. Desculpa. Estavam conectadas com a gente e entre elas. Que isso também é legal. Tudo a ver com o nome da coleção e o significado da pulseira vermelha, né? E ainda tem, né, Fabrícia, evento, ainda tem as questões práticas de disponibilidade, né, de dia, de horário. Então você tem que pensar, às vezes tem uma pessoa, mas sei lá, você sabe que ela não é disponível para um almoço. Então a gente vai variando os eventos e vai realmente
montando os grupos de acordo com um todo. Sim. Então você vai me responder daqui a pouco, depois do intervalo, mas vai ficar a perguntinha aqui vai ser: existe uma preocupação em criar uma comunidade em torno da marca ou não? Daqui a pouco. Estamos de volta aqui no estúdio. E Anderson, me conta um pouco, existe alguma preocupação em criar em torno da marca uma comunidade DUI? Na verdade, a nossa preocupação, acho que tanto minha quanto da Roberta, é a gente criar uma comunidade da DUI que estejam dentro dos nossos olhares e princípios e valores que a marca propõe. Eu acredito que nós, eu como também a Roberta, a gente se preocupa muito em ter produto de qualidade, uma transparência no produto que a gente está vendendo, muita preocupação em termos de acabamento, de refinamento da joia, de valor agregado ao produto. Então, acho que a comunidade que a gente espera criar em torno da DUI é uma comunidade que tem esse olhar, independente do valor agregado ao produto em si, a mercadoria que você está adquirindo, a gente sempre vai ter a mesma preocupação nos acabamentos impecáveis, na qualidade da gema que está sendo apresentada, enfim, e todo o valor agregado seja impecável, tanto no valor agregado do produto quanto no valor menor do produto. Bom, eu já faço parte dessa comunidade e, assim, os detalhes das peças são realmente impecáveis, gente. A começar, olha, aqui tem um fecho que vocês também vão ver na imagem, que tem a logo da DUI e atrás o nosso nome, sim, uma coisa super delicada, personalizada, né? E voltando aqui à história dessa pulseira linda, com esse brilhantinho maravilhoso que toda mulher ama. Conta pra gente como é que foi sua experiência na sua viagem e como que você teve essa ideia de trazer mesmo para a coleção, né? Para essa nova coleção que foi a Caia. Eu fui para o Japão em janeiro com meu filho. Foi uma viagem super especial, né? Mãe e filho, imagina. Filho de 16 anos. Foram 18 dias, nós dois juntos rodamos o Japão. Eu sempre fui super fascinada pelo Japão. E aí, quando eu voltei, eu queria... Assim, você quer carregar alguma coisa que te lembre aquele momento, né? Acho que joia tem muito isso, assim. É muito... traduzir um momento em forma de uma peça que possa estar sempre com você. E aí a gente estava conversando com o Anderson, pesquisando, e eu tinha visto essa lenda do fio vermelho, né? Um fio vermelho, uma lenda japonesa, sobre um fio vermelho invisível que conecta pessoas destinadas a se encontrar. Então, super bonito. Anderson pesquisou também, incrível, super né? significado, e aí a gente foi construindo esse produto, aí o diamante, que é um super símbolo de eternidade, a placa que você pode personalizar, então você pode escrever um nome, uma data, uma palavra, que tem alguma coisa que tenha significado, e aí se torna, ou para você usar como... Aí ainda o vermelho, né, o vermelho está super presente no Japão, nos templos, Sim. porque é sorte, é prosperidade, é abundância, é proteção. Então, unimos isso tudo e a gente construiu esse produto, essa joia,
que a gente acredita como um presente, como algo para você usar como um amuleto. Resolvemos lançar agora próximo ao Dia dos Namorados, porque pode ter um significado também, né, de casal, de pessoas predestinadas a se encontrar, estar juntas, mas não só casal, família, amigos, enfim, como foi para vocês, amigas, que pode ser oferecido por qualquer pessoa, para qualquer pessoa e ocasião, né? Sim. Porque é para marcar realmente uma amizade, um namoro, né? Uma data de casamento. Não, casamento não. Casamento tem que ser um brilhantão. Tá? Mas aí a gente pode né? aumentar o tamanho do brilhante. Pode. Então me fala, Anderson. As peças sob encomenda. Como que vocês trabalham isso? A cliente, me conta o processo. A cliente vai ao ateliê e aí? Então, tem duas situações. Tem clientes que já chegam lá com a ideia definida e tem clientes que chegam lá querendo algo, mas ela não sabe exatamente o que. Então, tem dois processos. A gente pode desenvolver em cima da ideia da cliente ou apresentar uma ideia a ela. E aí, sendo aprovado, a gente vai acompanhando todo o processo de criação, desenvolvimento, aprovação. E isso é feito entre duas mãos, Roberto e Anderson? Sim, a gente sempre troca, mesmo sendo, né, um atendimento de um, de outro. Tudo passa por nós dois sempre. As decisões sozinho é muito chato trabalhar sozinho, né? É difícil. É que tem trabalhos e funções que às vezes elas acabam funcionando melhor quando uma pessoa toca de um lado e a outra, né? Eu queria que a gente tentasse puxar assim, que eu acho que deve ser uma curiosidade de todo mundo mesmo, como que é esse processo criativo de um espaço que é super personalizado, né? Que você pode chegar lá e encomendar algo que pensou ou simplesmente conversar com vocês e criarem lá juntos, né? Sim, mas sempre tem, é claro, né? Normalmente tem um atendimento de um ou de outro, mas a gente sempre troca, porque tem um olhar do outro. Às vezes ele vê coisas, ele traz ideias que eu não pensei e vice-versa. Então, a gente sempre pede uma opinião um do outro, sempre troca o que está acontecendo. Agora, assim, eu sou a rainha das reformas, por exemplo. Isso é verdade. Eu adoro reformar as peças das clientes, então pessoas que trazem joias de família ou joias que não usam mais, e eu adoro reformar. Ressignificando a peça, né? O Anderson já tá pegando esse gostinho aí comigo, depois da convivência. O Anderson, eu acho que ele é mais de criar, assim, do zero, sabe? De ter uma ideia, de criar, aí ele pesquisa as referências das joalherias internacionais e traz as referências. É isso, sócio? Às vezes eu viajo muito também, né? Tem sempre um ali para poder fazer aquele meio do caminho, né? Olha, não acho que por aqui não, vamos por aqui. Mas eu acho que a gente divide sempre tudo, né? A gente sempre está pedindo a opinião do outro. Eu acho que eu tenho já há mais tempo a vivência da produção. E da produção, das etapas de produção, da mão de obra, do que a gente tem disponível aqui no Brasil. O Anderson tem a mente mais livre ainda. Então ele traz umas coisas que às vezes eu olho para ele e falo, lindo, maravilhoso, mas quem vai fazer isso? Como? Né? Porque a gente tem questões aqui, a gente às vezes não tem a tecnologia, não tem o maquinário, apesar da gente ter uma mão de obra excelente, porque todos os ourives que trabalham com a gente foram na TAM, então tiveram a melhor escola possível, mas tem questões até de tecnologia, coisas que, né, máquinas, enfim, que não estão disponíveis aqui no Brasil, sabe? Já melhoramos muito, né, mas ainda tem muito a melhorar em relação à Europa, à Ásia, não tem muita comparação em termos de tecnologia, de mão de obra e de maquinário, enfim. Nós vamos falar disso e de outras coisas em relação às pedrarias que eu quero saber de você depois do intervalo.
Estamos de volta aqui no estúdio e eu tenho uma curiosidade, Anderson. Como é que é feito esse processo de escolha das gemas, pedras? O gema e pedra é a mesma coisa? Quantidade para uma coleção? Como é que você, ou vocês, não sei se são os dois, mas como que vocês fazem esses cálculos, né, de quantidade para trazer o que a gente vai lançar? Às vezes tem que trazer alguma outra tecnologia, como a Roberta falou, cismei com a Renata, hein, Roberta? Meu Deus do céu. Isso é comum. É comum, né? Ainda mais nessa fase, gente, mas vamos lá. Como que é pensado, né? Como que é calculado? Como são as etapas? Vocês vão para uma feira? Isso acontece aqui no Brasil, alguma fora? Explica um pouquinho desse universo. Então, tem feiras internacionais e tem feiras no Brasil. Normalmente são 2 vezes por ano, né? Fevereiro e agosto. Fevereiro e agosto. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Na última feira que eu estive presente foi em fevereiro, que é uma feira onde tem maquinário, toda a parte da joalheria, né? Pedras, maquinários, embalagem, enfim, tudo ligado à área tem nessa feira como opção, sendo apresentada pelos fabricantes, enfim, pelos fornecedores. Então, antes da feira, nós definimos uma mini coleção que ainda está sendo produzida. Como é uma coleção feita toda à mão, peças únicas, então requer um pouco mais de tempo para o processo. Então, nós definimos uma coleção pequena, mais ou menos umas 20 peças. Sim. E dentro dessa coleção eu fui escolher as pedras para ser feita essa coleção. Já tinha em mente o desenho de como seria essa coleção, era apenas definir quais pedras seriam usadas e criar essa coleção. Então, essa coleção nós decidimos ser pedras brasileiras. Nós não queríamos usar diamantes, enfim, até tem diamante, mas diamante é só um detalhe de acabamento. Nós focamos nas pedras brasileiras. Metistas, rubilitas, turmalinas, peridoto, topázio, enfim, várias pedras que são de origem do Brasil. E criamos a coleção a partir daí. Pode ser também ser feita a escolha da pedra e daí criar, sim, uma joia a partir da pedra. Mas normalmente se cria a coleção e vai em busca das pedras. É um processo que talvez mais fácil, né? Você tem ali já definido quantas peças você vai fazer, que tipo de pedra você quer usar e fica mais fácil a escolha. Mas pode ser das duas formas. Eu até comentei com a Roberta agora que eu vou começar a escolher as pedras únicas, mais especiais, né, que tem pedras de valores agregados maiores, e começar a criar nichos de 3 peças dentro de uma coleção, 4 peças, que a nossa ideia realmente é ter peças mais exclusivas, feitas à mão, com acabamento de alta joalheria, enfim. Nossa proposta é essa de exclusividade e de autenticidade da marca. É bom diversificar, né? Porque fazendo um paralelo aqui com a moda, né, e do meu trabalho, às vezes as pessoas me perguntam: mas você começa pela roupa ou pelo acessório? E muitas vezes eu acabo montando um look pensando no acessório que eu queria usar naquele dia, né? Então, sim, hoje eu queria usar essas peças que vocês sabem que eu amo. E aí eu falei, gente, o que eu vou colocar? Que cor mas pensando na peça, no acessório, né? Então, deve ser desafiador também, né? Você comprar uma pedra para depois pensar na coleção, né? Sim. E quando vocês têm uma encomenda ou uma reforma, como é que vocês fazem, né? Assim, a pessoa participa, né? A cliente participa do início ao fim, ou ela deixa a joia dela e depois volta para vocês pensarem, para vocês dizer, né, para ela o que dá para fazer dali, vocês pensam junto, como que é? A gente gosta de fazer junto com o cliente, né, do cliente participar do processo, como ele falou. Tem pessoas que chegam já sabendo o que querem,
Aí, às vezes, a gente só tem que dizer se o que ela quer é possível ou não. E tem pessoas que chegam sem saber nada. Assim, quando eu atendo, no caso das reformas, por exemplo, primeiro eu pergunto, o que você não gosta nessa peça? Ou o que você gosta dessa peça, né? A gente vai tentando ali esmiuçar e chegar no caminho. Às vezes é um problema de construção da peça, ela incomoda. Estou com uma missão agora, até da Bia, que estava lá no almoço. Ela tem uma pulseira que ela adora, mas é uma pulseira pantográfica. Então ela não fica armada no pulso. Então a gente precisa achar uma forma de fazer uma intervenção nessa pulseira para que ela possa usar, porque ela adora a pulseira, mas ela não... A peça não funciona. O que seria? Ela abre e fecha, sabe? Ela abre e fecha. Tá. Aí o que acontece? Ela, para vestir, ela tem que fechar. E ela seria para ela abrir no pulso. Não Só é que imã. a peça não fica. Ela abre e fecha Ela imã. expande e diminui. Ah, tá. Só que não Tipo fica. elástico. Não fica. Quando ela veste, não fica. Quando ela vê, fechou, apertou e fechou. Então, assim, só um exemplo. Cliente que traz, às vezes, assim, o Anderson teve E nesse caso, por exemplo, né, dessa dificuldade, vocês conseguem resolver isso ali na Não, hora? vai pra oficina. Não, então, esse processo de como que eu transformo essa pulseira? Né? E aí Sim. você vai apresentar para ela depois. A primeira etapa é com o cliente, né? Sim. Entender assim qual é a sua dor aqui com essa peça. Mas e para apresentar? E aí a gente vai, às vezes a gente já sabe a solução, mas, por exemplo, nesse caso específico, eu preciso levar para a oficina e sentar com o ourives e entender do ourives o que é possível ser feito ali. Aí a gente vai trocando, aí volta para o cliente e aí vai apresentar para o cliente, olha, a gente consegue fazer assim. Você gosta dessa ideia? Ah, gosto. Então aí a gente segue, né? Passa o orçamento para o cliente, ele aprova e a gente faz. Mas assim, às vezes tem coisas muito simples. Por exemplo, uma cliente do Anderson trouxe algumas peças e tinha uma argola de brilhante, que ela até estava pensando em se desfazer. Só que era uma peça muito bonita, mas ela estava no ouro amarelo. O Anderson sugeriu, falou, olha, eu acho que se você der um banho de ródio, que é o banho que você dá para finalizar o ouro branco, a peça vai ficar mais bonita e você vai usar. E foi assim, então, uma solução simples, rápida, ok, ela já gostou, vai para a oficina, faz, rapidinho já voltou para o cliente. Dá uma modernizada Não, na muda a peça, peça, né? E a joalheria tem um poder, né, que eu falo que é o mais reciclável de tudo, porque o ouro você derrete e usa e faz outra e monta outra peça assim. Ah, não, isso aqui eu não gosto de nada. Eu não quero mais essa peça. Eu posso brincar? Claro. Normalmente quando vem a aliança do ex, aí a pessoa fala assim, derrete e faz outra coisa. Então, aí a gente derrete e faz outra joia. Mas coisa se mais não, simples, coisa né? mais simples. Derrete em 3, 2, 1 e faz outra Passou. joia. E transforma Bola em outra pra coisa, frente. ressignifica. Ou então você faz alguma intervenção e quando você dá um polimento, um novo banho na peça, ela sai nova. Parece que ela acabou de sair ali da joalheria. Então tem um poder de reciclagem e de renovação que é incrível. Esse universo é muito encantador, né? E eu queria saber, também vamos chamar os comerciais agora, mas já vai ficar a perguntinha. Eu sei que vocês fazem uma curadoria, né, com outras marcas. E eu queria saber um pouquinho mais desse universo da curadoria de vocês, como que é feito esse processo, quem faz, os dois. Eu já entendi que os dois decidem juntos, mas como que é feito,
se existe algum trâmite de quantidade também, como que é a parceria entre outras marcas de vocês, se vocês vendem peças de clientes, enfim, esses bastidores para o nosso espectador já, né, e pensando, aquela visitinha na DUI, o que eu vou fazer depois dos comerciais? Voltando, e o Anderson agora vai explicar para a gente esse universo da curadoria, das parcerias na joalheria, né? Porque a gente sabe que existem multimarcas e assim como as multimarcas de lojas, né, de moda, de acessórios, a gente quer saber como que vocês fazem essa curadoria, quem são os parceiros, como que vocês escolhem? Hoje, parceiro oficial dentro da DUI, a gente tem uma representação exclusiva no Rio de Janeiro, que é o Jacques Vartanian. Inclusive, você está usando joias lindas dele. O Jacques, por que o Jacques? O Jacques, eu trabalho com o Jacques há mais de 15 anos. Eu fui gerente da loja dele no Rio, fisicamente. Te conheci lá, né? Na verdade, lá. né? E quando surgiu a pandemia, eu passei a ter a representação dele trabalhando de casa. Então, é uma parceria que ela se perpetua até hoje. Então, o Jacques, a gente trabalha muito na curadoria, escolhendo as peças dele que tem volumes, né, mais expressivas, que tem uma linha de prata incrível, com banho de ouro, com acabamento esmaltado. Então, a gente tem essa curadoria focando mais nesse produto, né, que é um produto que tem um visual muito impactante e tem um valor mais acessível. Eu acho que é um complemento, né? Pelo que, assim, eu conheço das peças e que são incríveis, eu acho que é um complemento bom, né? Sim. Com a peça que vocês criam, que expõe ali, eu acho que dá essa alternativa para o cliente que é o minimalista, o maximalismo, né? Eu acho que elas conversam ali de uma forma, assim, belíssima. É algo que parece que foi pensado junto, né? Uma coleção que foi pensado junto, que você consegue usar tanto a peça do Jacques quanto a peça que vocês criaram para a coleção, né? Ele super complementa a nossa coleção, né? Acho que dá para mesclar bem, né? Usar uma argola de leopardo com um anel de esmeralda, com um anel de brilhante. Eu acho que ela conversa bem com a nossa linha. Ele tem um design mais moderno e a gente tem um pouco mais clássico. Eu acho que dá para mesclar uma mescla de produto que fica bem interessante e feliz. Eu gosto bastante. Porque não fica nem mais e nem menos, né? Sim. Fica uma coisa moderna, né? Você consegue pensar nos eventos, nos diversos eventos, ou numa ocasião mais clássica, né? A outra que você quer ficar um pouco mais expressiva e trabalhar isso. E como que você trabalha isso com o Jacques? Toda a coleção que ele lança, vocês trazem para o Rio? Sim. Nós temos acesso a todas as coleções dele. A gente que escolhe o que acha que tem mais a ver com o perfil do Rio de Janeiro, com o perfil do nosso cliente, porque nem tudo tem a ver com o nosso cliente ou com o perfil do Rio de Janeiro. Mas a gente tem todas as coleções dele disponível. E vocês pensam em eventos juntos também, né? Também. Que é bem bacana, né? Eu já participei e são eventos incríveis também. E normalmente o Jacques vem, que é bacana, né? Ele tá ali, ele gosta de falar das joias, ele gosta de falar... No último evento até ele tinha ainda o vinho, né? Que eu acho que hoje ele não tá mais tanto no vinho, mas ele falou dos vinhos que ele comercializa, enfim. São eventos bacanas. Eu acho que dá um meet interessante. Sim. Eu adoro essa mistura de vocês, acho incrível. Chegar ali e encontrar uma peça mais tradicional, uma peça um pouco mais com mais personalidade. Tem para todos os gostos, é maravilhoso. E o que mais que a gente pode
falar de curioso desse universo, gente? Que assim, alguma coisa que tá só nos bastidores e que a gente pode falar aqui? Tá, Anderson tem uma história recente para contar de um Eu? produto. Qual? Da botadura. Ah, da botadura, sim. É que você perguntou sobre as criações, né? Como é que funciona. Tem um caso bem recente de uma cliente, o marido ia fazer 60 anos. Eu tinha um prazo de 10 dias para desenvolver um produto para a data do aniversário. Vou fazer o parênteses, porque ela já tinha procurado isso no mercado, em vários lugares, várias joalherias, e ela não tinha encontrado nada de acordo com o que ela queria dar para o marido, para simbolizar a data, que tivesse uma conexão com a personalidade, com o gosto do marido. Aí uma coisa bem específica, né? Exatamente. Mas que ela também não sabia o que era. Exatamente. Ela veio que ela queria uma abotoadura. E aí parece que o funcionário do marido tinha dado sugestão de colocar a letra inicial dele, o nome, e ela não estava feliz com aquilo. Aí ela deu um símbolo que ela gostaria que colocasse, enfim. Ela passou o briefing do que ela queria. Normalmente a gente apresenta o desenho, como vai ficar todo o processo, para ter certeza que a pessoa está feliz com aquilo que está sendo executado. Nesse caso, não. Ela deu o briefing, eu fiz do início ao fim todo o processo e entreguei o produto pronto, na véspera do aniversário. Ou seja, ou ela ia amar, ou ela ia odiar. E foi fantástico, porque ela falou que quis filmar meu marido, mas ele não deixou. Ele quase chorou de emoção quando ele abriu e viu o que era o presente. Até no início ele até falou o nome de uma abotoadura de uma marca. Ah, já sei o que eu vou ganhar. Posso falar a marca? Não. Vou ganhar aquela abotoadura da marca tal. Ela falou, não. É uma abotoadura, mas não é da marca tal. Aí quando ele abriu, ele falou assim, muito melhor do que eu imaginava. Ele ficou muito feliz. Ele mandou foto para mim com a... Ele pegou o meu telefone com ela e mandou fotos usando a abotoadura. Então, assim, não tem preço, né? Ainda mais nesse risco, né? Porque é um risco você desenvolver um produto para uma ocasião especial, que é o aniversário de 60 anos, sem a sua cliente, né, a esposa, não saber nada do processo do início ao fim. Ela só deu o briefing, eu quero uma botadura que tenha esse símbolo. E tem outro detalhe legal, uma parte do ouro que foi usada nessa peça foi dada pela cliente, a gente reciclou de peças que a cliente não queria mais, não usava mais. Então, ainda teve mais esse detalhe, né, desse aproveitamento, né, que foi benefício para ela em relação a custo, é benefício para a natureza, porque a gente está reciclando, enfim. Traz também, né, aquela joia que era dela, que foi ressignificada e agora é a abotoadura do marido. Então tem essas histórias que é bem interessante. O ouro que está na abotoadura já era um ouro das joias que ela já tinha e que provavelmente o marido deu de presente. Seria minha próxima pergunta para Roberta, mas a gente acabou falando disso também, né? De histórias que emocionam através do nosso trabalho, né? Eu ia perguntar se você já teve, assim como o Anderson, uma cliente que, assim, super emocionou por conta, né, de alguma história por trás da peça, se a maioria é assim, mas existe uma, assim, que tenha marcado? Olha, eu vou te falar que eu até me arrepiei, porque, assim, eu sou muito sortuda, porque eu tenho várias histórias, assim. Várias, assim, assim, noiva que trouxe o anel solitário que foi da avó, mas que estava naquela montagem toda antiga, né, que já não era legal para ela usar, e que a gente ressignificou a peça, transformou, e ela casou com aquela peça. Joias de família que a gente recuperou. Agora mesmo veio um colar de pérola, que era uma joia de família da bisavó, e estava arrebentado, estava com problema no fecho. A gente recuperou esse colar todo, entregou para a pessoa e agora ela pode usar. Quando você fala recuperou, é literalmente com peças que faziam parte do colar, ou vocês precisam fazer uma intervenção
Seja numa pérola, num fecho diferente, porque não achou naquele mesmo. Porque eu já penso logo em alguma coisa histórica, né? Do tipo, olha, eu preciso recuperar essa fachada, não posso mudar nada. Não, acho que quando eu falo recuperou, é porque é um trabalho maior, né? Não é só um conserto ou um banho. Então, nesse caso, o fio do colar estava arrebentado, teve que reenfiar, faltava, o fecho tinha várias perolinhas, que aí a gente teve que colocar novas, porque, né, tinham sido perdidas. Uma parte das grifas que seguram essas pérolas estava quebrada, aí você tem que refazer. Então, um trabalho um pouquinho maior do que só um conserto, sabe? Que exige vários aspectos aí do que você falou. Tanto consertar alguma coisa, como recolocar alguma coisa que foi perdida. Então, assim, tem vários casos. Eu já tive até um caso, uma cliente que me trouxe umas joias que estavam muito, muito, muito sujas, muito oxidadas, muito ruins, guardadas há muito tempo. E aí foi para a oficina, limpou, poliu e tudo, consertou. E quando eu voltei e fui entregar para ela, ela olhou e falou assim: não, Roberta, essa joia não é a minha. Porque ela não acreditou que aquelas joias que estavam naquele estado pudessem voltar novas, porque é isso que acontece, a joia volta nova. Chega a ficar irreconhecível, Chega a ficar né? irreconhecível, sim. Agora a gente vai dar mais um intervalo, mas voltamos já já. Estamos de volta e agora com o nosso bloco de encerramento. Uma pena, porque assim, várias histórias, curiosidades, coisas que rendem muitas histórias aqui, gente. Mas estamos de volta com Reflexo no Espelho. Então, vou perguntar, os dois podem responder. O que é muito além de uma joia para você? É história, é legado, é herança, é isso. Para mim, joia é para passar de geração em geração, é para ser herança, para contar história, para relembrar histórias, né? Então, assim, esse era o colar da sua avó, essa é a aliança que eu ganhei quando você nasceu. Esse brinco foi feito do ouro das alianças dos meus pais, sabe? Para mim, joia é isso. Eu acho que também, além disso, marcar momentos, simbolizar sentimentos. Essa é bom. Sim. Marcar histórias, né? Eu acho que a joia tem esse poder. Tem, né? De eternizar momentos, né? E o que vocês acham que faz uma marca permanecer na nossa mente? Uma marca permanecer na nossa mente? No caso, a Dui. Acho que exclusividade. Eu acho que preocupação aos detalhes, transparência, talvez. Sim. Marketing é importante. Respeito ao seu produto e ao cliente é muito importante. O que mais, Roberta? Eu acho que é a conexão verdadeira, né? O que a gente falou aqui, a conexão de verdade. Então, você saber que você pode procurar a gente porque você quer comprar uma peça nova, porque você viu alguma coisa que você gostou e você quer, ou porque você tem uma peça para consertar, ou porque você precisa ressignificar uma joia. Então, você saber que você pode contar com a gente, com a marca, com a empresa, com a Due, em tudo que for relacionado à joia. Você pensar em joia e já pensar na gente.
E como você descreveria vocês, que eu quero saber a opinião dos dois, uma mulher Dewey? A mulher Dewey é a mulher que transita em várias situações, né? Ela tem vários personagens durante o dia Ruth e ela tá não, ela quer estar sempre bem, né? Eu acho que é a nossa realidade, sabe, Fabrício? Que você sai de manhã para academia mas você quer estar bem, você quer estar com colar, quer estar com brinco, aí você vai voltar para casa, vai se arrumar para um almoço, você pode manter aquela joia ou trocar só uma peça, e depois você vai ter uma rotina para cumprir de trabalho ou de família, ou enfim, a sua rotina do dia, aí à noite você pode ter um compromisso, e você quer peças. O que a gente percebe é que as mulheres, elas querem joias para usar, não para guardar. A gente escuta muito isso, né? É lógico que você tem, às vezes, a necessidade de uma joia especial para uma ocasião muito especial, né? Para uma grande festa, para um casamento, mas mesmo assim, hoje eu vejo, né, que as mulheres, elas querem peças versáteis, então elas querem o brinco, que tanto ela vai usar, né, para uma grande festa, para o casamento, mas que ela também pode estar com você, colocar uma camisa branca, uma calça, tá só com aquele brinco e tá bem para ir para um almoço peça, com as amigas, né? sabe? Já é assim, você chega, eu já me sinto, né? Eu boto essa peça. Isso. Você pode estar com uma joia que faz o seu evento sem necessariamente ser uma joia toda de diamante, só com esmeraldas, só com, né? Acho que você pode estar com ouro, com uma prata banhada a ouro, né? Vai depender da proposta do look, enfim, eu acho que tem opções hoje que enfeitam a mulher, que ela pode transitar em vários momentos, sem necessariamente ser uma joia toda de diamantes, ser uma joia só com esmeraldas e diamantes, enfim. Eu acho não que a gente muito... gosta também de esmeralda, gostamos de diamantes, temos diamantes, temos esmeraldas. Mas acho que tem outras opções que faz você transitar em vários momentos. Como a Roberta estava falando, né? Essa possibilidade de você conseguir usar por várias vezes, em várias ocasiões, em momentos diferentes, seja dia ou noite, eu acho que esse tipo de peça é o que faltava assim para a mulher, né? Porque as joias normalmente ficavam guardadas, né? Você não... mas e aquele colar? Ai, não, tem muito diamante, eu não posso sair, vão arrancar o meu pescoço fora, vão levar o meu dedo, vão isso, vão aquilo. Eu acho que as peças hoje, elas, assim como na moda, né, na vestimenta, elas estão com mais personalidade, né? Elas estão com um pouco mais de delicadeza para algumas ocasiões, e eu acho que a gente está mais livre para poder usar no dia a dia, né? Eu tava vindo, eu moro pertinho aqui, né? E aí eu venho andando porque é muito mais agradável e rápido. E aí, na hora que eu desci, que eu comecei a caminhar pelo calçadão, eu olhei meus dedos, olhei tudo, e eu falei assim, vamos pensar o quê? Que é uma bijuteria, a mulher que quer se enfeitar, e é com esse pensamento que eu vou até o estúdio. Do tipo, não sou muito de guardar as coisas que eu tenho, sabe? Eu vou e uso mesmo, mas só depois é que vem um pensamentinho ou outro, e eu já bloqueio e falo assim, não, vou chegar até lá. Mas o que você quer é versatilidade, né? Você quer peças exatamente. Que você possa misturar, combinar. Misturei várias, né? Isso. E aqui eu tenho desde das clássicas até uma de mais personalidade, que é esse conjunto. Aí provavelmente o clássico é o que você não tira e não troca tanto, que você usa sempre. E você tem as peças diferentes que você vai compondo em composições, produções diferentes. E, gente, se vocês tivessem que definir uma palavra, o futuro da Dewey, o que seria essa palavra? Sucesso. Prosperidade.
Com prosperidade. Muito bom, gente. Olha, eu vou fazer aqui um encerramento, um agradecimento ao tempo de vocês. Foi um prazer recebê-los aqui no estúdio, saber um pouquinho mais da parceria de vocês, de como é esse processo das pedras, da curadoria, das experiências que vocês levam para os seus clientes que se tornam amigos, que eu também já sou amiga da marca deles. E queria que vocês deixassem aqui os arrobas e podem se despedir do meu público que está aqui ouvindo vocês. Não, foi uma delícia. Acho que foi uma extensão do clima que a gente teve no nosso almoço. Sim, foi perfeito. Então, obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, obrigada por estar com a gente desde o início. Sempre. Obrigada por estar com a gente no evento. E vão vir muitos momentos, como você falou. Acho que é outra felicidade que a gente tem, que os clientes se tornam amigas, as amigas se tornam clientes e assim vai e vira uma coisa só. Então, já vou falar o meu, depois eu passo para o Anderson. O meu pessoal é @RobertaLimer, Limer é L-I, 2 M's de Maria, E-R, 2 M's. E o da Du é @DueJoalheria. Segue a gente lá, @DueJoalheria. E o meu pessoal é Anderson_Fante. Fante, gente, não obrigado, é fontes, obrigado, é Fabrício. Fante. Fante, igual a Fanta com I, F-A-N-T-I. Boa, ninguém vai errar. Ninguém vai errar. Gente, muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada a vocês aí de casa também. Obrigado. Até o próximo.